Nós escrevemos a mecânica na notação manifestamente covariante e modificamos seu conteúdo a fim de que ela obedecesse aos postulados da relatividade. Agora a gente vai reescrever o eletromagnetismo também em uma formulação manifestamente covariante. A diferença é que o conteúdo se preserva, o conteúdo é o mesmo, né? O, o eletromagnetismo já satisfaz os postulados da relatividade na maneira como nós os escrevemos. Então agora a gente parte para escrever as quantidades eletromagnéticas e as equações de Maxwell em notação tensorial. Tá? Então a gente começa com fontes. Eu vou escrever quais são os tensores relativos às fontes potenciais, depois a gente vai construir os dos campos. Então eu vou definir um quadro vetor fonte que vai ter na sua primeira posição Rho e na segunda posição, terceira e quarta, nós vamos ter as componentes do vetor densidade de corrente. Então eu tenho Rho, Jx, Jy e Jz. Tá? Então por que isso? É assim? É porque essas fontes elas se transformam quando a gente passa de um referencial inercial para o outro da forma como apresentada por um tensor contravariante de ordem 1. Né? Por exemplo, se eu tenho num referencial, vou chamar de um S barra, uma fonte em repouso, eu vou ter para esse referencial um J barra igual a zero e uma densidade de carga, ρ, que eu vou chamar de ρ0. É a densidade de carga própria, quer dizer, a densidade medida no referencial na qual ela está em repouso. Tá? E vamos ver o que acontece quando eu passo para um outro referencial, que é o referencial que se move com uma velocidade que tem uma velocidade relativa em relação a S barra, que é o que eu vou chamar de V ao longo do eixo x. Tá? Então tem um outro referencial inercial, existe uma velocidade relativa entre esses dois, que eu vou chamar de V na direção x, e aí eu quero entender como que é a passagem. Eu vou chamar a velocidade de U, que é a velocidade da própria densidade de carga, é a que a gente tem usado normalmente para isso. Então tem um referencial em que a densidade de carga está se movendo com a velocidade U, e essa é a velocidade do sistema S barra que está em cima da densidade de carga e caminhando com ela. Então esses dois referenciais que nós temos. Tá, então como é que a gente faz? Se eu quero achar o J0 a partir do J barra, eu faço assim, eu construo a derivada que faz essa conexão e é a derivada dx barra, aqui é zero, aqui vai ser um i, aqui vai ser um i. Essa é a regra de transformação do tensor contravariante de ordem 1. Escrevendo isso, eu vou ter dx0, dx barra 0, j barra 0. Agora notem o seguinte, eu não posso ter aqui agora, se eu coloco 1 aqui, dx0, dx barra 1, j1 barra, esse aqui vai ser 0, porque eu estou assumindo j igual a 0 aqui, tá? Nesse referencial. Então é só essa derivada. E quem faz essa derivada? A transformação de Lorentz ensina pra gente, né? O x0 é um gama x0 barra mais beta x barra 1. Essa é a regra. De forma que essa derivada aqui, ela vale gama. Então eu tenho gama j barra 0, ou 1 sobre a raiz de 1 menos U2 sobre C2, o j barra 0, que é C ρ 0. Né? Foi a nossa definição aqui. A primeira posição é C ρ e o ρ no sistema barra é ρ0. Tá? Então isso aqui vai ser identificado com o J0 e o J0 é C ρ. ρ medido no referencial S,
ρ0 medido no referencial S barra. Então, trocando em miúdos, eu tenho ρ é igual a ρ0 dividido pela raiz de 1 menos o 2 sobre C2. Ora, isso é o que a regra de transformação que a gente usou, proposta a partir da minha definição de fontes como elementos de um quadro vetor fonte, nos fez chegar. Esse é o resultado que a gente conseguiu obter. Será que isso é razoável? Então, para ver se isso é razoável e aí fechar o raciocínio mostrando que de fato a gente tem que colocar as fontes como membros desse tensor, aí a gente faz o seguinte: raciocina fisicamente sobre se isso é verdade. Olha, o ρ é um Q sobre V. O Q é um invariante, o V não. O V vai variar porque na direção do movimento há a chamada contração de Lorentz. Então, eu espero que isso aqui seja escrito como um Q. Quem que é o V? É o V0 vezes o fator que vai provocar a contração na direção do movimento. Em uma das dimensões, tem aqui um ρ, em uma das dimensões eu tenho uma contração, que é essa direção de movimento aqui. E essa contração é dada por esse fator aqui. Ora, Q sobre V0 é o ρ0. Então, fisicamente eu espero que essa seja a relação entre ρ e ρ0. E quando eu fiz isso a partir da transformação de tensores, eu obtive a mesma coisa. Então a gente está correto em afirmar isso. Então eu vou colocar aqui, só para lembrar, o resultado. A mesma coisa, mesmo raciocínio vale para a densidade de corrente. Eu tenho um quadro vetor fonte dado por isso aqui. Aí, por razões análogas, eu vou definir um quadro vetor potencial que vai ter um V sobre C. E nas três outras componentes, as três componentes do potencial vetorial A. Então, por que eu defino assim? Porque o que se espera fisicamente é que os potenciais se transformem como os elementos de um tensor contravariante de ordem 1. Nota que os potenciais são proporcionais às fontes. As fontes a gente verificou isso, né? Então é claro que tem que ser feito dessa forma. A partir daqui, agora eu quero achar os campos. Como que os campos entram no tensor? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar as equações homogêneas de Maxwell, B igual ao rotacional de A, primeiro, e depois o E é igual a menos gradiente de A menos dA dt. Eu vou escrever isso em componentes e ver o que eu posso fazer. Tá? Então vamos escrever o B igual ao rotacional de A. O Bx, então vai ser um ddy de AZ menos um ddz de AX, de AY. O BY vai ser um ddz de AX menos ddx de AZ. O BZ vai ser um ddx de AY menos ddy de AX. Então essas são as três componentes obtidas por esse produto vetorial aqui. Então vamos tentar passar isso para uma notação tensorial. O ddy, então vou escrever aqui como é que eu escrevo isso. Ó. ddxmi é um tensor que vai derivar em relação a 1 sobre c dt, né? Um ddx, um ddy e um ddz. Eu chamo esse tensor de um dmi, assim. Ele é um tensor covariante, ele fica com índice embaixo, né? A gente discutir isso um pouco mais para frente. Mas assim eu escrevo, essa é a minha definição. Então eu escrevo isso aqui como um D2, porque eu estou derivando 0, 1, 2 em Y. O AZ, quem que é o AZ? É a terceira componente daqui. Então é um A3, assim, menos DDZ, que é então o D3, AY, que é o A2. Observa índice embaixo por causa da derivada, índice em cima por causa da minha definição aqui. Agora eu posso subir índices
usando a regra de subida de índices, né? Como é que eu faço isso, né? Eu faço assim, olha, a relação entre essas coisas é assim, ó, um dmi é um g mini dni. Então, se eu estou com o índice 2, mi aqui é 2. Se aqui for 2, o ni só pode ser 2, porque o tensor métrico é diagonal. E G22 é 1, e aqui fica 2. Então, D2 em cima é D2 embaixo. Então, isso aqui me leva ao seguinte raciocínio. D1 é igual a D1 com índice em cima. D2 é igual a D2 com índice em cima. D3 embaixo é D3 com índice em cima. Mas se eu tenho D0, eu tenho que pôr o zero aqui. Se eu tenho o zero aqui como tensor métrico é diagonal, aqui tem que ser zero. E o G00 é menos 1. Então vai ser D0. Eu tenho que colocar o índice. Desculpa. Eu tenho que colocar um sinal menos para fazer a transformação. Então eu posso passar esses índices 1, 2 e 3 para cima sem problema, porque eu estou multiplicando por 1. Então eu posso escrever dessa forma. Vamos fazer isso em todos? Aqui eu tenho D3 A1 menos D1 A3. Então passando para cima, D3 A1 menos D1 A3. Finalmente, D1 A2 menos D2 A1. Isso vai ser D1 A2 menos D2 A1. Tá, então assim eu consigo escrever todas as minhas componentes. Aí eu faço também a mesma coisa para o campo elétrico. E eu tenho nele o E é igual a menos gradiente de V menos dA dt. Então eu escrevo as componentes aqui também. Quem que é o EX? Então é menos D1. Quem que é o V? Né? O V vai ser C vezes o A0. Então é C A0 menos DDT. DDT é C vezes D0, porque D0 é isso aqui, ó. 1 sobre C dt. E aí eu ponho o C e eu tenho só o dt. E quem que é o AX? Estou pegando a componente X, é o A1. Então, eu posso dizer o seguinte, o EX sobre C, né, passando o C para baixo, vai ser igual a menos D1 A0 menos D0 A1. Passando o índice para cima, esse aqui ganha o sinal menos. Então, vou pôr ele primeiro aqui, porque menos com menos dá mais, vai ficar D0 A1. Esse aqui eu passo para cima sem mudar nada, D1 A0. Fica assim. Eu faço a mesma coisa para todos, então a gente já sabe o caminho, né? Eu vou ter aqui menos D2 C A0, porque é sempre o V que entra, menos C D0, porque é sempre D dt. Agora é o A2, porque é o AY. Então eu tenho EY sobre C é igual a menos D2 A0 menos D0 A2. E aí passando para cima, o sinal menos aparece no zero. Eu ponho ele em primeiro e tenho aqui D2 A0. Finalmente, o EZ é menos D3 CA0 menos C D0 A3. E aí então isso me diz que o EZ sobre C é menos D3 A0 menos D0 A3. Ou D0 A3 menos D3 A0. Ora, o que a gente obteve aqui? Todas as componentes do campo, Bx, By, Bz, X, Y e Z, são de uma forma semelhante, né? É um olha só, D2 A3 menos D3 A2, D3 A1 menos D1 A3, D1 A2 menos D2 A1, etc. D0 A2 menos D2 A0. Então todos têm a seguinte estrutura: é um dmi ani
menos dni a mi. Olha, se mi for 0 e o ni for 3, é d0 a 3 menos d3 a 0. Então, todos podem ser representados dessa forma por escolhas convenientes de mi e ni. Mas isso é um tensor. É um tensor com dois índices em cima. É um tensor contravariante de ordem 2. Então, neste tensor contravariante de ordem 2 definido assim, eu encontro todas as componentes do E e todas as componentes do B, porque é o que a nossa conta mostrou. As outras componentes vão ser ou zero, quando estiver na diagonal, porque se mi é igual a ni, esse termo é igual a esse, vai dar zero. Ou então vai ser menos as outras componentes, porque se eu troco mi com ni, né, eu troco linhas e colunas aqui, né, eu troco esses dois índices, eu vou ter esse termo virando esse virando esse. Então, com o sinal menos, vai fazer um virar menos o outro. Então, em resumo, eu escrevo aqui o que eu tenho. F mini, vamos escrever esse tensor aqui. Na diagonal eu tenho 0, 2, 3 e 4. E fora da diagonal, vamos pegar aqui. Ó. Aqui eu tenho o mi, que representa a linha, vai ser 0, 1, 2 e 3. E aqui eu tenho o ni, que é a coluna. Ó. 0, 1, 2 e 3. Aí é só coletar. Linha 0, coluna 1. Vou colocar um parênteses aqui, ó, só para a gente fazer um rascunho. 0, 1. Isso seria D0 a 1 menos D1 a 0. A gente vai lá na nossa tabela e vê se a gente tem isso. Ó, 0, 1 menos D1 a 0. É esse aqui. Ó. É x sobre c. D0 a 1 menos D1 a 0. D0 a 1 menos D1 a 0. Então, esse é o x sobre c. Se eu ponho 0 e 2, vou ter 0, 2 menos 2, 0. Está aqui, ó, 0, 2 menos 2, 0. É o EY sobre C. Então, ele fica aqui. E aqui vai ser o EZ sobre C, porque daria esse aqui, ó, 0, 3 e 3, 0. Se eu troco mi com ni, eu fico nessa essa linha vira essa coluna. Então, vai ser 1 e 0, né? 1 e 0 vai ser D1 a 0 menos D0 a 1, é menos esse. Né? Então, é claro, por aquele raciocínio nosso, que aqui vai ser todo mundo, só que dessa vez com sinal negativo. Só um minuto. Seguimos, então, montando os demais, né? Vamos achar o campo B aqui. Então, vou pegar aqui, ó, mi igual a 1, ni igual a 2. 1, 2. Então, isso é D1 a 2 menos D2 a 1. E o que é isso? 1, 2, 2, 1. Vamos ver se a gente tem. 1, 2, 2, 1 é este aqui. Ó. É o meu BZ. Então, 1, 2, 2, 1, BZ. Então, logo, se 1, 2 é isso, o 2, 1 é o menos isso, é menos BZ. Este aqui agora é 1, 2. Então, é D1 a 2, D1 a 2 menos D2 a 1. Né? Então, a gente já fez, né? Foi o que a gente fez aqui agora. Aqui é o 3, né? D1 a 3, aqui, D1 a 3 menos D3 a 1 é o contrário desse, né? O menos esse. Então, é o BY negativo. Então, aqui fica o meu BY negativo. Então, se eu troco 1 com 3, eu vou ter o 3, 1, que tem que ser menos isso, então vai ser o BY. Por último, eu tenho aqui o mi igual a 2 e o ni igual a 3. 2 e 3. Então, está aqui, ó, 2, 3 menos 3, 2. D2 a 3 menos 3, 2. É F2, 3. Esse é o meu BX. Então, mi igual a 2, ni igual a 3. Esse é o meu BX. Então, aqui eu vou ter menos BX. Vamos só conferir esse aqui. Mi igual a 1 e 3. 1 e 3 e 3, 1. Realmente é menos BY. Tá aqui. Então, esse é o meu tensor, F mini. O que ele representa? Ele representa as componentes dos campos. E como que então os campos se transformam? Os campos se transformam como componentes de um tensor contravariante de ordem 2. Se eu tiver algum campo delta, gama, num referencial S barra, eu consigo fazer essa passagem fazendo assim.
De forma que se eu quero transformar o EX, eu escolho Mi igual a 0, Ni igual a 1, porque linha 0, coluna 1 é o EX sobre C. Então, isso é o F01. Então, o F01 se transforma com uma regra que eu consigo seguir fazendo a conta que eu estou indicando aqui. Isso vai ser muito útil para a gente passar um campo, né, de um referencial para o outro. É só fazer essas derivadas agora, essas somas aqui, e eu vou descobrir então quem que é o meu campo X em termos das componentes dos campos do outro referencial. Essa é uma grande vantagem da notação tensorial. Mas aqui nós temos então todas as quantidades para a gente construir as nossas equações, escritas agora na forma covariante. Nós temos as componentes dos campos, nós temos as fontes e nós temos os potenciais.